O bom samaritano. O termo bom samaritano surgiu em uma parábola bíblica no Novo Testamento, na qual Jesus orienta os seus seguidores a amarem o próximo como amavam a eles mesmos. Samaritano é o indivíduo natural da região de Samaria, próximo a Jerusalém. Na época de Jesus, muitos judeus odiavam os samaritanos, pois eram considerados estrangeiros impuros. Jesus contou a parábola do bom samaritano ao ser questionado por um homem que era doutor da lei. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Velho Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta: o que está escrito na lei? Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo ao livro de Deuteronômio, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as suas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isto e ele obteria a vida eterna. A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico de que a lei é santa, e que a obediência perfeita a ela resulta na vida eterna. O problema é que enquanto a lei é espiritual, o homem é carnal, e vendido ao pecado. O estudioso, ao invés de reconhecer a sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia, por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Com essa pergunta, o doutor da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano. Personagens da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, são mencionadas 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. São elas: o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas essas pessoas, o bom samaritano é a figura central. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe a sua ocupação, a sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo de sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o deixaram quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para suas casas. Em Jericó moravam muitos sacerdotes e levitas. Depois que eles terminavam suas ocupações no serviço religioso no templo, eles partiam de Jerusalém para Jericó. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções, como intermediários entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os auxiliares dos sacerdotes. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito. Na mentalidade de um judeu, isso não era algo comum. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e vice-versa. A antipatia entre os samaritanos e judeus remontava aos tempos do Velho Testamento. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo mestiço. Eles tinham erguido seu próprio templo no Monte Gerizim e seguiam como escritura somente o Pentateuco. Flávio Joséfo diz que certa vez que os samaritanos profanaram a área do templo, para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa judaica. Nas sinagogas judaicas, os samaritanos eram amaldiçoados. Inclusive, os judeus pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura. A explicação da parábola do bom samaritano. Na parábola do bom samaritano, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época: uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é de aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso apresenta um declive acentuado, de cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que liga Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado perigoso viajar por esse caminho. Havia muitos rochedos e buracos, e os criminosos se aproveitavam das dificuldades geográficas do local para fugirem e se esconderem.
Quando um bando de ladrões atacava uma pessoa, dificilmente ela conseguia escapar. Foi isso que aconteceu com o homem da parábola. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente esperava-se que um homem considerado santo ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou de largo. Preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem. É verdade que a lei lhe proibia de tocar num cadáver. Se isso acontecesse, ele se tornaria cerimonialmente impuro. Mas o homem não estava morto. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos até mesmo para com os estrangeiros e inimigos. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Interpretação errada da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano tem sido alvo de diversas interpretações fantasiosas desde os primeiros séculos do cristianismo. Interpretações alegóricas acabam distanciando essa parábola de seu verdadeiro significado. Uma interpretação muito antiga atribuída a Orígenes, ou pelo menos replicada por ele, diz que o homem que desceu de Jerusalém para Jericó representa Adão. Jerusalém representa o paraíso, e Jericó o mundo. Os ladrões representam as forças malignas. O fato de ele ter sido assaltado é uma referência à queda do homem. O sacerdote e o levita representam o sacrifício, a lei e os profetas que não podem salvar o homem. Então o bom samaritano representa Jesus. Ele põe vinho e azeite no ferimento do homem assaltado. O azeite representa o conforto e o vinho uma indicação do sangue de Jesus derramado na cruz. Quando na parábola o bom samaritano levanta o homem caído, essa interpretação diz que isso é uma figura do novo nascimento. O animal que carrega o homem também é uma referência ao evangelista ou ao corpo de Cristo. A hospedaria representa a igreja, e o hospedeiro representa o pastor. Alguns intérpretes ainda dizem que essa antiga interpretação sugere que as duas moedas deixadas pelo bom samaritano representam os dois sacramentos, ceia e batismo. Da mesma forma, a promessa do bom samaritano dizendo que voltaria, representa a promessa da volta de Jesus. Vários dos líderes do cristianismo dos primeiros séculos defenderam interpretações semelhantes. Até mesmo Agostinho, grande pensador e estudioso das Escrituras, também adotou uma interpretação parecida. Sem dúvida, esse tipo de interpretação descreve corretamente a história da redenção. Mas o problema é que essas interpretações alegóricas ignoram o contexto e desprezam o verdadeiro propósito de Jesus ao contar a parábola do bom samaritano. O significado da parábola do bom samaritano. O significado da parábola do bom samaritano fica claro diante da pergunta que precede a narrativa de Jesus: quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. Esse próximo, na maioria das vezes, não faz parte do nosso círculo familiar ou do nosso grupo de amigos. Frequentemente o próximo é um estranho, alguém que não é atraente aos nossos interesses. Talvez, pode ser até que esse próximo seja um inimigo, como no caso do samaritano e o judeu. Mas também é fácil perceber que na parábola Jesus posiciona essa pergunta em sua forma correta. O ponto principal não é se perguntar quem é o meu próximo. A pergunta correta deve ser: eu estou sendo um bom próximo para os necessitados ao meu redor? Jesus não ensina que as boas obras e o cumprimento da lei levam à salvação. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilha com seus amigos, se inscreva para você receber conteúdos iguais a este, fortaleça este canal dando o seu like e até a próxima.